Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Acolho você, querido irmão, dia 27 de setembro. Hoje a igreja celebra a memória de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, que é conhecido como o santo da caridade. A caridade foi a grande virtude desse homem de Deus, sacerdote e pároco, muito simples, dedicado à evangelização, tornou-se apóstolo da caridade entre os pobres, os humildes e sofredores. Fundou a congregação dos padres da missão lazaristas e, junto com Santa Luísa de Marilac, as Filhas da Caridade. São Vicente de Paulo viveu entre os anos de 1581 e 1660. Saúdo hoje de maneira especial a todos os vicentinos que nas suas conferências se reúnem, meditam, rezam e se dedicam à prática da caridade. Que Deus abençoe a todos pela intercessão de São Vicente de Paulo. Hoje quero refletir sobre as cartas de São Paulo. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, região da Ásia Menor. Ele nasceu no início da era cristã. Era de família israelita, muito fiel à doutrina e à tradição judaica. O seu pai comprou para ele a cidadania romana, o que era possível naquele tempo. Então Saulo nasceu como cidadão romano, legalmente. Aos 15 anos de idade, ele foi enviado para Jerusalém, onde recebeu a formação de Gamaliel, um rabino, e foi formado na arte rabínica de interpretar as Escrituras, e deve ter aprendido a profissão de curtidor de couro, celeiro. Por volta do ano 36, nós encontramos São Paulo como o severo perseguidor dos cristãos. Mas ele se converte de maneira espetacular quando o próprio Senhor lhe aparece na estrada de Jerusalém para Damasco. Ali ele foi batizado por Ananias e em seguida permanece nesse lugar, perto de Damasco, chamado Arábia. No ano de 39, Paulo se encontra com Pedro e Tiago em Jerusalém. Isso nós encontramos na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Depois ele volta para Tarso. Também isso nos atesta os Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo de 26 a 30. Ele volta para Tarso, acabrunhado pelo fracasso do seu trabalho em Jerusalém, e ali fica por cerca de 5 anos, até o ano 43. Nessa época, Barnabé, que era seu primo e que era discípulo em Antioquia, importante comunidade cristã fundada por São Pedro, o leva para lá. Em 44, Paulo e Barnabé são encarregados da comunidade de Antioquia para levar ajuda financeira aos irmãos pobres de Jerusalém. No ano 45, por inspiração do Espírito Santo, Paulo e São Marcos, evangelista, foram enviados a pregar aos gentios. Isso nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, versículo de 1 a 3, no capítulo 13. A primeira viagem de Paulo durou cerca de 3 anos, percorrendo a ilha de Chipre e parte da Ásia Menor. No ano de 49, Paulo e Barnabé vão a Jerusalém para o primeiro concílio da igreja, para resolver a questão da circuncisão que surgiu em Antioquia. A segunda viagem foi de 50 a 53, durante a qual Paulo escreveu em Corinto as 2 cartas aos Tessalonicenses. São as primeiras cartas de Paulo.
Na sua terceira viagem, de 53 a 58, ele escreveu as grandes epístolas. São elas: Gálatas, 1 Coríntios, em Éfeso, 2 Coríntios em Filipos e aos Romanos em Corinto. No final dessa viagem, Paulo foi preso por ação dos judeus e foi entregue ao tribuno romano Cláudio Licias, que o entregou ao procurador romano Félix em Cesareia. Aí Paulo ficou preso 2 anos, até o ano de 60, onde apelou para ser julgado em Roma. Tinha direito a isso por ser cidadão romano. Partiu então de Cesareia no ano 60 e chegou a Roma em 61, após sério naufrágio perto da ilha de Malta. Em Roma, permaneceu em prisão domiciliar até o ano de 63. Nesse período, ele escreveu as chamadas Cartas do Cativeiro: Carta a Filemon, Colossenses, Filipenses e Efésios. Depois desse período, Paulo deve ter sido liberado e ido até a Espanha, os confins do mundo. Nós encontramos isso em Romanos 15, 24. Como era seu desejo. Em seguida deve ter voltado da Espanha para o Oriente, quando escreveu as cartas pastorais a Tito e a Timóteo, por volta dos anos 64 a 66. Foi novamente preso no ano 66 no Oriente e enviado a Roma, sendo morto em 67 na perseguição de Nero contra os cristãos. Desde o ano 64 durava essa perseguição. São Paulo foi um dos homens mais importantes do cristianismo e deixou para nós, compondo a Sagrada Escritura, 13 cartas. 13 cartas que nós recebemos de Paulo. A carta aos Tessalonicenses, a carta aos Gálatas, as cartas aos Coríntios, aos Romanos, as epístolas do cativeiro, como disse, a carta a Filemon, a Filipenses, a Colossenses, a carta aos Efésios, as suas cartas pastorais, dedicadas a Timóteo e a Tito, a carta aos Hebreus. E assim nós encontramos nessa vasta produção de São Paulo alguém que se deixou guiar pela vontade de Deus, pelas mãos de Deus. Alguém que produz quando está livre e mesmo quando está na prisão, no cativeiro. Alguém que produz no meio das alegrias, mas também no meio das enfermidades. Alguém que vai escrever para nós: aprendi a viver na abundância e na penúria. Paulo, que se esforça para não ser pesado a ninguém. Paulo que vai dizer: não me vali dos recursos humanos, nem da sabedoria humana para anunciar a boa nova do Evangelho. Paulo, que vai terminar dizendo: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira e agora receberei a coroa do justo juiz, o Senhor Jesus. Querido irmão, é uma riqueza tremenda as cartas de Paulo. Convido você, com carinho, a tomar a Sagrada Escritura e se deliciar com cada uma dessas cartas tão profundas, importantes, tão arraigadas na vida pastoral, na vida cotidiana, na realidade de cada comunidade ou pessoa a qual ele se dirige. É bonito ver o zelo de Paulo com as comunidades que conheceu, que fundou, pelas quais passou evangelizando. Que a graça de Deus nos ajude também a prosseguir com perseverança e ardor na missão que o Senhor nos confiou. Deixo a você forte abraço e essa motivação. Nós estamos no finzinho do mês da Bíblia. Espero que a cada programa você tenha se aproximado um pouco mais da Sagrada Escritura, não só conhecendo o contexto de cada um dos escritos. Claro, nós nos dedicamos mais, porque o tempo era curto, ao Novo Testamento, mas que te sirva não só de conhecimento, mas de motivação para se aproximar da palavra sagrada e ali escutar Deus que nos fala. O Senhor te abençoe e te guarde, Ele volva para ti o seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.